Não confie em brasileiros em Portugal. Com certeza você já deve ter visto isso em vários títulos aqui no YouTube, e deve ter escutado isso imensas vezes. É verdade? Vamos ver. Primeiro eu gostaria de começar contando algo que aconteceu comigo. Eu já fui burlado por uma brasileira em Portugal. Logo quando cheguei, alguns meses depois que cheguei, perdi cerca de 950 euros. Eu ainda estava num hostel, tinha chegado há pouco tempo, e eu ia alugar um apartamento, estava procurando um apartamento para alugar, para poder trazer a minha família. E então uma brasileira publicou num desses grupos de WhatsApp que ela estava saindo do apartamento e queria passar o apartamento. E, mano, tava num preço absurdamente baixo, tava 450 euros o preço do apartamento. E no centro da cidade e tal, eu também fui meio burro, pode me julgar. Eu deveria ter avaliado melhor. Mas era de encher os olhos, o apartamento estava mobiliado, no centro da cidade, muito abaixo do preço. E ela fazia o contrato nas finanças, que é o contrato mais seguro. Falei, top, perfeito. Chamei ela no PV, marquei um dia para poder ir lá ver a casa, fui ver a casa. O Patrick já estava aqui, meu irmão, a gente foi junto ver a casa. Chegamos lá, gostamos da casa e tal. Ela estava voltando pro Brasil, ela disse. E, mano, ela foi super gente boa. Ela tava com a filhinha dela, com uma bebezinha pequena no colo. Me deu até a filhinha para eu poder segurar enquanto ela foi pegar o passaporte dela, os documentos. Fizemos o contrato, assinamos o contrato. E ela estava pedindo um mês de aluguel e um calção. Deu 900 euros. Paguei, peguei o contrato, a chave, fomos embora. Foi no dia da mudança. Fomos lá, eu e meu irmão, para poder ver a casa, para poder abrir a casa. E a chave não abria. Interfonamos, conseguimos entrar. A chave de baixo abriu do portão, a gente entrou no condomínio. Subimos e lá não abria a porta. Aí já ficamos assim. Tentei ligar para ela, não consegui ligar para ela. Bati na porta, nada. Aí saímos. Quando voltamos, de novo para tentar novamente, batemos na porta, abriu um cara. Esse cara tava lá no dia que ela ia se mudar. Era um amigo dela. E ele falou pra gente: olha, vocês me desculpem, eu não sei o que aconteceu, mas vocês levaram um golpe da minha amiga, porque já vieram aqui 4 ou 5 pessoas falando que alugou esse apartamento e que ia se mudar. Tá vindo gente aqui desde de 2 dias atrás, vem pessoas aqui que já pagaram calção e tal. E eu fui e peguei o contato dessas pessoas, a gente entrou em contato uns com os outros e sofreram da mesma burla que eu. E no caso eu fui o único brasileiro, os outros eram todos portugueses. Que alugaram com ela. Teve pessoas que deu 1.800 euros para ela poder segurar o apartamento para eles. Ela recolheu todo esse dinheiro e sumiu, foi embora para o Brasil. Bom, mas ela fez o contrato. E no contrato tem todos os dados dela e ela registrou nas finanças esse contrato. Ou seja, é um crime. E ela tá lascada. Ela não pode voltar em Portugal porque ela tem muitas queixas. Todo mundo abriu queixa contra ela. Fez um BO contra ela. Só que não tivemos o dinheiro de volta. E aí? O que acontece? Bom, aqui ela não pisa. Aqui ela já não volta. Porque a hora que ela chegar na imigração já vão ver que já tem pedido para segurar ela, para poder prendê-la. Tem mandato. Então assim, não valeu tanto a pena. Mas vamos lá. Seguindo o título do vídeo. Cara, eu não posso julgar o caráter de toda uma nação simplesmente por uma experiência negativa que eu tive. Tem muitos brasileiros no mundo todo, inclusive em Portugal, principalmente. Tem muito brasileiro. E tem muito brasileiro ruim e muito brasileiro bom, como aí no Brasil, como em todo lugar. Como também tem muitos portugueses ruins e muitos portugueses bons. Então depende de em quem você confia. Não é na nacionalidade da pessoa. Não é se eu vou confiar em brasileiro ou não.
é em qual brasileiro eu vou confiar. Não é se eu confio em português ou não, é em qual português eu vou confiar, entendeu? Então, assim, você não pode julgar as pessoas simplesmente pelo fato dela ser brasileira, que isso é xenofobia. Inclusive, se eu parar pra pensar, sim, eu fui burlado, perdi 900 euros e... Mano, eu não posso julgar os brasileiros todos por isso, porque eu fui burlado uma vez por uma única pessoa. E quantos brasileiros entraram na minha vida aqui, cruzaram a minha vida, que eu tive experiências completamente positivas. Foram pessoas super simpáticas, super gente boas, que me ajudaram, pessoas que eu ajudei, pessoas que... Nossa, pessoas que eu tenho amizade até hoje, que viraram amigos mesmo, família, sabe? De ligar praticamente sempre, de estar sempre conversando, de estar sempre um na casa do outro. Então, assim, não dá pra julgar. Se eu falar pra você, não confio em brasileiro, eu tô sendo injusto. Muito, muito injusto. E isso eu acho que é uma característica dos brasileiros, ser injusto a esse ponto. Mesmo porque o brasileiro não é patriota, como se diz ser. Não generalizando, mas a maioria dos brasileiros não são patriotas como se dizem ser. Porque fala do governo, fala disso, fala daquilo que é o melhor, mas na primeira oportunidade que tem de meter o pau, mete o pau e fala mal. Patriota é aquele que vê o país como se fosse seu irmão, sabe? Que ele briga, que ele discute, mas porque ele quer ver crescer. E que se ele vê alguém falando mal, se ele vê alguém batendo pau, ele vai lá e defende. Naquilo que se junta para poder falar mal. E eu vejo muito isso aqui, de pessoas escarnecendo o Brasil, desculpa, de pessoas falando muito, muito mal do Brasil, principalmente para estrangeiros. Mano, você nunca vai ver um português falando mal de Portugal para um brasileiro. Eles conversam entre si e falam dos problemas do país. Isso sim, todo mundo faz, porque querem o melhor. Mas quando tem alguém de outra nacionalidade perto, eles procuram exaltar o país deles o máximo que eles conseguirem, porque isso é ser patriota. Eu não falo só dos portugueses, eu falo aqui dos belgas, eu falo dos holandeses, eu falo dos irlandeses, pessoas que eu conheci de diversos lugares do mundo, sempre enaltecem o seu país. Onde eu trabalho com pessoas de várias nacionalidades, com russos, com suecos, com alemães, eu trabalho com gente de todo lugar, africanos de vários países da África. Você nunca vai ver essas pessoas falando mal do seu país tanto quanto um brasileiro fala mal do Brasil. O brasileiro fala muito mal do Brasil. E não é só isso. O Brasil não é só isso que a gente fala. O Brasil não é só esse lado ruim. Porque se você for colocar na balança, o Brasil está entre os topos de gama em muitos aspectos. Isso a gente não fala, a gente só reclama. A gente tem que pensar antes de falar e começar a enaltecer nosso país para a gente poder mudar esse pensamento que eles têm do Brasil. Porque se você parar para pensar, você está se prejudicando. Quando você fala mal do Brasil, você está implantando uma imagem muito distorcida do brasileiro em si, na mente dos gringos, dos europeus. E você se esquece que você é brasileiro também. O que eles pensam dos brasileiros, eles pensam de você. Então, pense bem antes de sair falando. Eu vou ficando por aqui, tô chegando aqui já. Então, ó, fique com Deus, tudo de bom. Tenha um bom resto de semana. Se você espirrar e eu não estiver perto, saúde, é nóis.